E aí pessoal, muito bem? Tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre a morte, certo? E aí depois a gente vai trocar uma ideia sobre o que é a morte. A gente falou sobre finitude. Hoje o vídeo é uma pequena reflexão. E aí no próximo vídeo eu conto pra vocês no final o que vai ter, tá certo? Vamos lá, roda a vinheta. Muito bem, pessoal. A gente falou num outro vídeo aqui sobre a finitude, certo? Sobre a gente ter consciência da finitude e se quando a gente tem essa consciência de que a finitude está chegando, a gente muda, a gente apela para qualquer coisa, enfim, a gente fez esse questionamento e deixou essa reflexão no ar. Bom, a finitude, gente, a morte e a finitude, bom, a finitude é para tudo e para todos, a morte não. Tem coisas que já são inanimadas, mas tem fim também. Então a morte, especificamente a morte, ela é um estado, ela é um momento que ela iguala todos os seres humanos. O cara pode ser norte-americano, o cara pode ser europeu, o cara pode ser asiático, o cara pode ser brasileiro, não importa, africano, não importa. A morte é um momento em que todo mundo passa, é uma coisa que vai acontecer com todos nós. E neste momento somos todos iguais, independente de credo, cor, raça, condição financeira, origem, nacionalidade, enfim, não importa. Nós somos a espécie humana e a gente se encontra nessa linha que é a morte. É uma linha na vida da gente, porque a morte faz parte da vida. O viver também é ter consciência em relação à morte. Bom, o que acontece depois, né? A gente não sabe, ninguém veio aqui contar o que acontece depois da morte. Mas tem uma coisa que eu posso te dizer. Presta atenção no teu legado, presta atenção naquilo que tu vai deixar. E não importa se vai ser para muitas ou poucas pessoas, não é essa a diferença. O fato é que na hora que tu te for, na hora que eu for, na hora que a gente morrer, o que vai ficar? Será que a gente não conseguiu ensinar nada para ninguém? Será que a gente conseguiu passar alguma mensagem, dividir alguma coisa com alguém? Será que a gente vai deixar pessoas que sentem a nossa falta com saudade da gente? E não é pessoas acostumadas conosco, porque uma coisa é você estar acostumado com uma coisa. E aí sai aquilo, você está acostumado com uma coisa, sente falta, mas você sente falta porque está acostumado. Eu me refiro a sentir falta no sentido de que, puxa vida, eu não vou mais conseguir ir lá falar com aquele cara porque ele não vai mais estar lá. Tu entende? Eu não sei se eu consigo expressar o que eu estou querendo dizer para vocês, mas é isso. É da gente se preocupar enquanto vivo, se é que existe interesse em deixar alguma coisa, porque tem gente que não quer deixar nada e tá tudo certo. Cara, não existe uma regra que diga que depois da morte é assim ou assado, ou que antes da morte tem que fazer isso ou aquilo. Não existe isso. O que eu acho que é fundamental é que a gente tenha consciência da morte. A morte é uma coisa que faz parte da vida, do contexto vida, não necessariamente da energia pulsante, mas do contexto vida, a morte faz parte. E eu acho que quando a gente aceita a morte, quando a gente tem essa consciência, é mais fácil de lidar com ela. Recentemente, final do mês de janeiro de 2019, o meu pai morreu, certo? E eu lidei de uma maneira muito tranquila, eu posso dizer hoje, com essa situação. Eu já tive outras experiências de pessoas que morreram e que eu não lidei com tanta tranquilidade assim. Mas desta vez eu lidei com tranquilidade. E eu acho que todas as mortes que virão durante o meu caminho daqui para frente, eu tendo a lidar com mais tranquilidade. E aí, aproveitando a morte do meu pai e deixando um registro ainda nessa coisa do legado, do que a gente deixa depois da morte, eu vou contar uma historinha para vocês, muito legal, e que serve para todo mundo que é pai, mãe, que tem criança pequena ou que queira deixar um legado para uma criança pequena.
Quando eu era pequeno, eu, como todas as crianças, eu não tinha paciência, essa é a verdade, para ficar lendo. Não tinha saco para ficar lendo um livro. Não importa se era gibi, não importa. Eu queria estar batendo lata por aí. E aí, na minha casa, fizeram um lance muito legal e que eu acho que é legal mesmo, dividir. É o seguinte, eu sou do tempo dos comandos em ação, os bonequinhos que tinha assim e tal, brinquedo e tudo mais. Então eu volta e meia queria um comando em ação, um índio, um soldado, um capitão, enfim, um fazendeiro. Eu queria os bonequinhos. E aí faziam o seguinte comigo, me davam um livro, obviamente um livro regular à idade que eu tinha, né, um livro compatível com a idade que eu tinha, e me diziam o seguinte, tu lê esse livro, depois que tu lê esse livro, eu vou te fazer 10 perguntas. E tu tem que acertar as 10 perguntas, porque se tu lê o livro, tu sabe responder essas perguntas. E se tu acertar as 10 perguntas, a gente vai lá e compra o teu bonequinho. Então, gente, eu chegava da escola, eu gostava de estudar de manhã. E ainda gosto até hoje. Gostava de estudar de manhã. E chegava da escola, os meus amigos almoçavam, eu também, obviamente, e eles iam jogar bola, iam brincar de tarde, se encontrar na rua e tal, enfim. Aquela brincadeira de não fazer nada na rua, mas é uma brincadeira super divertida. E eu não ia pra rua. Eu chegava, almoçava e eu ia ler. Por quê? Porque eu queria o bonequinho. E quanto mais rápido eu lesse o livro, mais rápido eu ganhava o bonequinho. Óbvio, gente, que como toda criança, eu tentei ludibriar meus pais, eu tentei enrolá-los, certo? E não ler o livro. Mas se eu errasse uma pergunta, uma só das 10, eu já não valia mais e eles me davam outro livro. Então, com isso, com essa brincadeira, eu acho que foi despertado em mim o gosto pela leitura, o costume da leitura. Se você que está me vendo agora aqui no vídeo acha que isso é uma coisa bacana, guarda essa lição. Parece uma brincadeira, é meio que uma troca, uma recompensa, é uma negociata. Pode ser como você quiser entender, tá tudo certo. O fato é que comigo foi muito legal e é uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Então, finitude, morte, vamos tentar lidar com isso de uma maneira um pouco mais leve, tá? Dá tua opinião, manda teu e-mail pra cá, ó. Manda teu e-mail aqui, comenta aí no inbox, curte, compartilha, dá essa força aí se tu achar legal. E vamos começar, vamos falar mais sobre isso. Eu vou fazer um vídeo na sequência sobre a vida que vale a pena ser vivida. Isso é o título de um livro que eu estou acabando de ler. E também é uma boa deixa pra gente fazer uma pequena reflexão, tá certo? Era isso. Tchau, galera!